O espiritismo, a primeira coisa que a gente mostra aí é que ele avança em relação ao status quo. Essa expressão quer dizer as coisas como estão, situação presente. Por quê? Porque é uma doutrina progressista, né? Ela leva ao progresso. Então, o que está deve passar em algum momento. E fica só aquilo que tem a ver com um ganho de liberdade e igualdade que tenha um benefício para a sociedade. O restante, aquilo que ainda manifeste privilégios ou qualquer tipo de violência, desigualdade, fica para trás, nas trevas da história. O liberalismo, que é a doutrina econômica e política que vai avançar em relação ao feudalismo, estamos falando de progresso, né? O feudalismo na Idade Média ele é superado pelo liberalismo, cuja economia é o capitalismo. Vamos falar disso aí. Ora, logo em seguida ao capitalismo, você tem a proposta socialista, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco. Mas é primeiro preciso ver que o espiritismo não defende o capitalismo. Tem aí 5 itens, 5 princípios básicos aí do capitalismo, né? Acumulação ilimitada, assambarcamento dos bens e riquezas. O capitalismo se baseia na acumulação. 2. Naturalidade da desigualdade social. Uns com mais, outros com menos, uns dominando, outros dominados, uns explorando, outros explorados. É parte do status quo capitalista. 3. Propriedade privada, inviolável. Isso é princípios também do capitalismo. 4. A exploração do trabalho em vista do lucro. Qualquer livro de economia é bem claro ao dizer, né, que o capitalismo, a atividade capitalista, visa primariamente o lucro. Como se as taxas de lucros elevadas fossem beneficiar a todos. Só ver o mundo como está. E 5. A divisão de classes, o antagonismo das classes. Ora, observando esses 5 itens, já fica claro, né, que o espiritismo vai contra todos. Né? Vai contra todos. Então, gente, já se percebe aí, né, que esse item 1, acumulação ilimitada, né, de riquezas, não é alguma coisa que o Espiritismo defenda. Questão 717 do Livro dos Espíritos deixa claro que aqueles que assambarcam os bens para se proporcionar o supérfluo desprezam a lei de Deus, responderão pela privação dos outros. Certo? Então, a acumulação não pode ser irrestrita. Vamos ver o seguinte. Aí, desigualdade social. O capitalismo entende ser natural. Ora, veja aqui o Livro dos Espíritos, questão 806. A desigualdade das condições sociais é lei natural? Resposta. Não, ela é obra do homem, não de Deus. E essa desigualdade desaparecerá. Olha que beleza. Um dia vai acabar isso. Né? Naturalmente, então, o sistema que é excludente, que gera desigualdade, que é a causa, né, vai também passar. O próximo, vamos adiante. Propriedade privada, inviolável. Não cabe dizer isso, né? Dentro da visão espírita. O direito à propriedade é indefinido, que Kardec pergunta, se for legitimamente adquirido. Porém, a lei muitas vezes permite direitos que a justiça natural ou divina reprova. Então, o que parece justo hoje na aquisição, futuramente pode parecer bárbaro. Aí, não há propriedade legítima, diz o Kardec no 884. Só que foi adquirido sem prejuízo para outrem. Ora, desde que a propriedade capitalista propõe que haja a contratação de trabalhadores por parte do dono da propriedade, e esse trabalhador vai trabalhar uma jornada na qual ele produz mais do que ele recebe, então existe a extração da mais-valia. Se existe a extração da mais-valia, ele está sendo lesado, está sendo prejudicado. Portanto, a propriedade capitalista não é legítima. Por quê?
porque ela causa prejuízo a outrem. Está lá na questão 884, né? Aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo fala claramente que a propriedade não existe, ela é um engodo, né? Por quê? Porque nada nos pertence sobre a terra. Propriedade é só aquilo que pode continuar conosco. O que a gente deixa ao morrer não é nosso, a priori, né? Então, nada material é propriedade ou posse para sempre do indivíduo. De modo que tudo aquilo que nós temos é empréstimo, é usufruto. É isso que ensina a doutrina, não propriedade. Vamos para o quarto item. Exploração do trabalho em vista do lucro. Vai dito aí que não podemos ignorar, isso é Leon Denis quem fala, que há uma profunda decomposição na sociedade. Qual? Está lá no meio, ó. O amor ao lucro, justamente a finalidade da atividade capitalista. O lucro, ele precisa ser secundário, precisa ser socializado, aí até desconfigura ele, né? Então, esse amor do lucro, possuir a todo preço, ter a fortuna como objetivo, só gera uma coisa: egoísmo nos possuidores e desespero e dor para os despossuídos. Portanto, o Espiritismo não se coaduna com esse pensamento, que é capitalista. Olha aí o que diz o Leon Denis, sacramentando, né? A massa cega, diz ele, procura acima de tudo o dinheiro e os gozos. Não tem mais outro Deus que o lucro e outra regra que o apetite. Ele chega a colocar, né, a divinização do dinheiro e do lucro como um problema grave da sociedade atual, do status quo. Tem que superar isso, superando, então, o capitalismo. E o item 5, sobre a divisão das classes sociais. Esse aqui é um texto-chave do Kardec, que está na Viagem Espírita de 1862, o discurso terceiro. Olha o que ele fala. Isso é uma análise sociológica, hein? Vou até ler aí. Com o egoísmo, o interesse pessoal passa antes de tudo. Ou seja, o sistema baseado no egoísmo, no desejo de posse individual, né? O interesse pessoal vem antes. Cada um vê no seu semelhante um antagonista, um rival, que pode entrar em quê? Em concorrência conosco. Que pode nos explorar o que nós podemos explorar, diz o Kardec. É de quem passa à frente, a vitória do mais esperto. E a sociedade, coisa triste, né? Consagra essa vitória. Veja, a sociedade não devia, então, consagrar essa vitória do esperto, que explora o outro. Isso é triste, segundo Kardec. Não é bom. E isso faz com que a sociedade se divida em quê? Duas classes, exploradores e explorados. É a análise sociológica que até Marx faz. Daí Kardec concordando em tudo, né? Disso resulta o quê? Uma coisa boa? Essa divisão social? Claro que não. Gera um antagonismo perpétuo, faz a vida um tormento, um verdadeiro inferno. Essa é a visão, então, do Espiritismo sobre o capitalismo. Todos os pontos criticados, né? Vamos ver adiante. A palavra aparecendo aí na boca dos grandes pioneiros espíritas, dando nome aos bois, né? Cair Barchutel, Vida e Atos dos Apóstolos. Olha o que ele fala do capitalismo. Pouca gente conhece esse texto, ó. As doutrinas personalistas que têm por mira o capitalismo são egoístas e anticristãs. Já pensou? Pois o Cristo ordenou aos seus discípulos o amor do próximo. E o capitalismo é o amor pessoal, quando muito limitado ao amor da família, para passar herança, né? Aquela coisa. Então tá aí a crítica do Cair Barchutel. Quem pode, né, podem ver no capítulo Dispenseiros da Comuna. O próprio Herculano Pires, grande filósofo brasileiro, falando aí no livro O Reino, na edição de 46, antecipando-se de muitos séculos na condenação dos erros capitalistas, olha a clareza, hein? E na luta por um mundo melhor e mais justo, não pode o cristianismo aliar-se agora ao tremendo embate que se desenvolve onde? Aqui na Terra. O cristianismo não deve visar só o plano espiritual,
e também no mundo. Né? Então, veja a clareza da crítica do Herculano. Né? O cristianismo antecipou-se na condenação dos erros capitalistas. Está vendo aí? Ele condenou antecipadamente e lutou por um mundo melhor e mais justo. E eu termino com esta frase aí, com essa passagem, né, importante do Herculano Pires, onde ele faz para nós um resumão. Tá? Olha aí. Criaríamos uma ilusão anti-espírita se acreditássemos na possibilidade dessa abstenção política. Olha bem, hein? A abstenção política é uma atitude anti-espírita. Abstenção essa alvitrada por alguns confrades, né, em diversas ocasiões, diz o texto. Teria o reino, o movimento do reino, que é a melhoria da terra, né, que ser um movimento socializante, contrário ao individualismo capitalista. Está bem claro aí o texto. Né? E poderia começar pelo estabelecimento de um sistema cooperativista de natureza cristã, cujas unidades seriam as pedras fundamentais da nova ordem econômica. Herculano, no sentido da vida, capítulo Sociologia Espírita, páginas 78 e 80. Isso por quê? Porque a sociedade tem que avançar. Não dá para ficar nesse capitalismo que é excludente, desigual e gera dor e sofrimento para as pessoas. Então, é preciso também as pessoas estudarem muito, a gente buscar, porque eu acho que o capitalismo já está nos seus momentos de decréscimo, né? Não digo extinção, mas de que ele já está descendo a ladeira abaixo. Mas ainda está fazendo muita gente sofrer, mas a gente vai ter que mudar esse sistema que existe aí, né? O capitalismo é um sistema econômico que não só explora o trabalho da maioria para o enriquecimento da minoria. Perfeito, Camila. Como também promove sistematicamente uma massa de trabalhadores desempregados. É exatamente isso. Então, precisamos muito refletir que sociedade queremos. Camila está dizendo aqui, logo, espíritas conhecedores da doutrina codificada por Kardec, sabemos que o trabalho é necessário para a progressão social, para a melhoria da sociedade. Por isso, ela completa aqui, não podemos aceitar um sistema que transforma o trabalho em uma ferramenta de alienação, muito menos nos alienarmos a projetos políticos que defendem essa ideia. Perfeito, muito bom.